Olá, deputado estadual Rosenberg Pinto, líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia. Primeiro, eu quero falar que é um enorme prazer retomar as gravações do programa Projeto de Lei com o senhor aqui, né? A gente deu uma pausa durante a pandemia, mas estamos retomando hoje de forma remota. E falar que é um grande prazer, porque o senhor foi o meu primeiro entrevistado no programa Projeto de Lei, logo quando a gente inaugurou o estúdio e lançou o projeto. Então, muito obrigada por nos receber mais uma vez. Fernanda, na realidade, eu é que agradeço a oportunidade de mais uma vez ser entrevistado por você. Você que está acostumada a entrevistar autoridades, você recentemente entrevistou aí figuras importantes do cenário nacional, a exemplo do Fernando Haddad, certo? Está já agendada para entrevistar o ex-presidente Lula, daqui a pouco o presidente da República. Então, eu é que estou lisonjeado em ser entrevistado por você depois desse período aí que nós ficamos nessa interrupção. Ainda estamos no meio da pandemia, mas como nós estamos fazendo de uma forma aqui remota, isso possibilita que a gente possa conversar um pouquinho sobre aquilo que você achar importante para a população baiana. Deputado, vamos iniciar já questionando. O senhor é líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia. A liderança, lógico que o senhor tem que estar sempre perto, está ali no cafezinho, conversa com um parlamentar e outro. E essa pandemia afastou um pouco, né? Mas aproximou de forma virtual. Como foi liderar e como é liderar dessa forma, deputado? Olha, nós temos uma bancada muito consciente, Fernanda. Não só a bancada de governo, mas a bancada de oposição. Olha que pela primeira vez nós tivemos assim o encontro, mesmo de forma virtual, dos 63 deputados, todos imbuídos em votar projetos de interesse da sociedade que diz respeito a impactar nessa questão da pandemia. Ou seja, se não fosse essa vontade, essa integração dos parlamentares, dificilmente nós teríamos votado os projetos de iniciativa do Poder Executivo, exemplo de empréstimos, exemplo de ações que possam garantir melhoria de condição de vida para a população, em especial a população mais carente. Aqui nós votamos lá atrás, no início, diversos benefícios para a população baiana. Então, não foi fácil, é uma coisa nova, diferente, mas eu acredito que nós vamos experimentar, mesmo depois desse período da pandemia, encontros nesse novo formato, nessas novas redes, porque a pandemia, se por um lado ceifa vidas de homens e mulheres do Brasil e do mundo, mas, por outro lado, nos dá a oportunidade de encontrar caminhos de comunicação que antes era só permitido na sua plenitude de forma presencial. E hoje, diversas ações importantes para o Brasil, para a Bahia, está acontecendo de forma virtual. Eu acho que isso será uma grande inovação do ponto de vista das instituições brasileiras, e não só das instituições, no campo do trabalho, dos serviços, ou seja, há uma nova dinâmica no ar com essa necessidade de utilizar esses novos meios de comunicação. Deputado, o senhor falou a respeito de empréstimo, né? E recentemente o governo, a Assembleia Legislativa, aprovou o empréstimo do Executivo de 1,5 bilhão e meio, né? E eu vi na justificativa e na defesa do senhor que em relação a esse empréstimo, o governo teve que buscar esse empréstimo também porque gastou no combate ao coronavírus, que foi cerca de 1,8 bilhão de reais. Esses números que eu apresentei agora são corretos, deputado? Fala para mim, por favor. O que eu falei do combate ao coronavírus. De 1,5 bilhão, ele diz respeito a investimentos na área da infraestrutura. Mas por que isso? Porque o governo teve que fazer remanejamento das suas verbas
de investimento para a área para a área de saúde, nessa luta contra essa pandemia. Além do mais, que nós estamos sofrendo muito por falta de uma sensibilidade maior do governo federal. Eu não digo do governo federal, mas falo da presidência da República, que acaba criando dificuldade para os governadores. E o governador Rui Costa, conhecido como o governador que cuida de gente, que quer salvar vidas, então teve que fazer essas opções. E para o Estado não paralisar suas atividades na área da infraestrutura, o Estado fez negociações com o Banco do Brasil, mas que necessariamente tem que passar pela Assembleia Legislativa esse empréstimo para garantir os investimentos necessários. Porque, Fernanda, toda vez que para os investimentos, para a contratação de pessoas para a execução dessas obras. Nós estamos com uma dificuldade muito grande nas obras de iniciativa privada. Então, o Estado também é um fomentador dessas obras e de geração de renda para a população através das áreas de investimento. Então, foi nesse sentido que o governador encaminhou para a Assembleia Legislativa esse pedido de empréstimo de 1,5 bilhão, que vai servir para a área de infraestrutura. Inclusive, parte desse empréstimo vai também dinamizar essa área Salvador-Itaparica com a ponte, que isso cria um novo vetor de desenvolvimento para o Baixo Sul e o sul da Bahia. Deputado, eu estava vendo uma audiência pública com o secretário Manuel Vitória, na Comissão de Finanças e Orçamento, e ele estava falando que a Bahia é o segundo estado que mais investe em todo o Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo, porque São Paulo tem o maior PIB do país, né? Aí eu pergunto para o senhor, em relação aos investimentos, esse empréstimo é para atrair mais investimento? O investimento é mais na área de infraestrutura, deputado? Sim, olha bem... Tem a nova rodoviária também, né? Ah, desculpa. Isso, esse investimento ele vai atender a área de mobilidade urbana, que é infraestrutura, ou seja, é que nós estamos canalizando ele para investimentos na área estrutural do Estado. Porque quando você investe na área estrutural, você cria as condições de atrair novos negócios para o Estado. Nós estamos passando agora por um período muito difícil. Para além da pandemia, nós estamos vendo a saída da Ford da Bahia, diversas empresas diminuindo a sua capacidade de produção, além de um crime que está sendo feito aqui na Bahia com a refinaria Landulfo Alves, onde o presidente da República já impôs uma redução de produção de 50% e quer vender esse ativo para a iniciativa privada internacional. Ou seja, então o Estado, com isso, garante um fluxo de investimentos e que, para isso, a gente atrai negócios e é o que está levando a Bahia a ser o estado segundo de maior característica de investimento no Brasil. Lógico, nós não podemos competir com São Paulo, porque São Paulo é um outro país, certo? Que nós temos um respeito muito grande, mas um dia eu espero que a Bahia, certo, consiga ultrapassar São Paulo na área de investimento. Posso não estar aqui, mas estou trabalhando para isso. Deputado, eu vi em vários, eu acompanhei no parlamento, né, mesmo não gravando, eu estava acompanhando pelo jornalismo a Assembleia, os parlamentares, na Assembleia Legislativa da Bahia. E eu vi que sempre o senhor falava da questão da união entre os parlamentares, né, parlamentares da oposição e da situação em combate ao coronavírus. Aqui também foi assim, né? O ACM Neto, o prefeito de Salvador na época, e o governador Rui Costa se uniram para combater, né, deputado? Então, fala para mim em relação ao parlamento, como foi o trabalho no parlamento durante esse período, como está sendo? Olha, Fernanda, na realidade, eu sempre defendi conceitualmente
que nós temos dois períodos na política: o período eleitoral e o período do exercício dos mandatos. Então, no período eleitoral, nós temos que entender as concepções. Eu penso de uma maneira, o outro pensa de outra. E vamos vender o nosso peixe para a população. Quando a população nos elege, nós somos 63 deputados com pensamentos diferentes, mas na hora do exercício do mandato, nós temos que defender os interesses dos baianos e das baianas. Isso requer um nível de unidade muito grande, principalmente em questões críticas como essa em relação à pandemia. Então, eu quero parabenizar o líder Sandro Regis e toda a bancada de oposição, como toda a bancada de governo. Todos tiveram um cuidado muito grande em estar sempre atentos, reunindo, discutindo e votando de acordo com os interesses da sociedade baiana, e é por isso que o governador Rui Costa conseguiu aprovar todos os projetos. E é verdade, aqui em Salvador, nós estamos fazendo uma política de combate à pandemia de forma unificada, não só em Salvador, mas em diversos municípios. Salvador, porque ela passa a ser a referência, é a capital do estado. Então, eu quero aqui valorizar o prefeito Bruno Reis, com a coragem que ele teve, junto com o governador Rui Costa, que é outro corajoso, de enfrentar esse debate de fechamentos de determinadas atividades no estado e no município. Essas duas referências serviram para mostrarmos que é importante isso para os diversos outros municípios. Então, é o PT e o DEM do outro lado, mostrando para a sociedade que, nesse momento, nós temos que tirar a disputa eleitoral, estamos juntos, lutando pelo bem da população baiana. A Bahia serviu de exemplo, né, deputado? Pois é, eu gostaria que esse exemplo fosse utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro, que teima em descaracterizar a importância de vacinar a população, teima em usar máscara, teima em evitar a luta pelo isolamento, ou seja, ele é uma pessoa, na minha opinião, extremamente despreparada para assumir essa tarefa de presidir o Brasil. Então, eu lamento muito. E se ele pudesse seguir o exemplo do governador Rui Costa, do prefeito Bruno Reis, dos diversos prefeitos da Bahia, irmanados nessa luta, eu tenho convicção que nós não chegaríamos a esse número astronômico de pessoas que vieram a óbito nessa pandemia. Já estamos com 280 mil brasileiros perdendo a vida. E isso pode ampliar pelos estudos que as universidades vêm fazendo para 400, 500 mil pessoas se nós mantivermos essa política de destruição da concepção de que a vacina é fundamental para sanar esse problema. Então, se ele, obviamente, se convencer desse trabalho, eu acredito que a gente possa diminuir esses índices, esses números que os cientistas estão apresentando para os próximos meses. E o governador Rui Costa adquiriu vacinas também, né, deputado, do estado? O governador Rui Costa fez um contrato com o fundo russo, aonde garante, nesse primeiro momento, 9,3 milhões de vacinas. Isso ainda só vai atingir um terço, ou menos um pouco de um terço, porque nós somos 15 milhões de baianos, em 2 doses nós precisamos de 30 milhões de vacinas. Então, nesse sentido, acho que o governador foi. Estamos no imbróglio ainda, porque há uma decisão, um decreto do governo brasileiro que essas vacinas devam ser distribuídas dentro de um conceito nacional, onde
há um entendimento do presidente que mesmo os municípios e os estados comprando, essa distribuição deve ser feita pelo governo brasileiro, atendendo ao Brasil como um todo. Eu confesso contigo que o conceito eu não entro em divergência, mas ele deveria dar o exemplo. Ele deveria fazer essa compra, porque desde setembro do ano passado que a sociedade alertava da necessidade de contratualização com algumas empresas fabricantes de vacina. E ele fez chacota, ele foi passear de jet ski, ou seja, ele foi passear de motocicleta, foi fazer diversas aglomerações. E agora, eu entendi que ele fazia isso não porque ele seja maluco, não. Ele estava fazendo isso porque ele, na concepção política dele, isso gera fato. Mas bastou o ex-presidente Lula ir para o público e começar a formar uma opinião mais unificada em contradição a ele, ele começa já a modificar, já se apresentou de máscara. Tenho convicção que ele não vai mais sair de jet ski, não vai mais sair de motocicleta e vai tentar fazer um discurso para tentar modificar a sua posição política. Ou seja, ele é um ator político e que não gosta de cuidar de gente. Deputado, vamos falar aqui um pouco a respeito do auxílio. O governador Rui Costa anunciou recentemente um auxílio, né, que é o Estado Solidário. Explica para a gente a respeito desse auxílio, como vai funcionar o auxílio. Olha, na realidade, são 3 ações vinculadas, inclusive, todas vinculadas a um conceito de educação social. Ou seja, nós temos um chamado Bolsa Permanência, que isso vai dar à população mais carente, ou seja, está vinculado aos estudantes de escola pública, ou seja, nós vamos atingir aí aproximadamente 250 mil famílias, o que representa talvez aí 290 mil, um pouquinho mais, alunos. Isso é um aporte aí de 232 milhões que o governador está destinando a esse tema. Além do mais, tem o Vale Alimentação, que vai atender a aproximadamente uns 780 mil estudantes. Esse Vale Alimentação, ele custa aos cofres públicos em torno aí de 52, 55 mil reais. Além do mais, nós temos aí o Mais Estudo. O Mais Estudo, que são aqueles monitores que, mesmo de forma remota, ou seja, de forma interativa, ou seja, esses estudantes que se tornam monitores e que eles vão ajudar outros alunos, mesmo remotamente, esses alunos têm uma bolsa de R$100. Isso nós estamos dizendo aqui, nós estamos falando de 52 mil alunos, o que isso representa mais 52 milhões de reais. Eu asseguro que esse abono, esses investimentos, estão na ordem de 413 milhões de reais, que para a população, para o estado da Bahia, custa alto, mas para a população é fundamental. Por isso, esse empréstimo que nós falávamos um pouco anterior, o governo retira 413 milhões para fazer esse tipo de investimento. Então, é lógico que ele está tirando de uma área que precisa, que é da área de investimento, precisa reposição.
secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, falou a respeito do investimento de mais de 410 milhões de reais em bolsas e auxílio para estudantes da educação básica. Eu venho aqui trazer a mais nova informação de um programa do governador Rui Costa. O governador anunciou um programa Estado Solidário, e dentro desse Estado Solidário tem uma parte da educação, com 3 frentes. Uma frente é o Vale Alimentação Estudantil, que os deputados dessa casa discutiram e aprovaram. R$ 55 pago nessa próxima terça-feira, dia 23, para todos os estudantes da rede. E depois mais 2 parcelas. O governador anunciou a ampliação do programa Mais Estudos para 52 mil monitores, 10 meses, R$ 100, para que possa fortalecer a aprendizagem. E a terceira vertente desse programa Estado Voluntário é justamente uma frente para o combate à pobreza. Nós detectamos que na rede estadual, de 800 mil estudantes, cerca de 300 mil estão na situação de pobreza ou extrema pobreza. Essas famílias, desses 300 mil estudantes, receberão R$ 150 por 6 meses. Estar matriculado, a garantia, frequentar a escola, ter presença na escola e trabalhar firme para que a gente possa melhorar a aprendizagem desse estado. Parabéns, Fernanda, um abraço a todos os deputados e nós estamos à disposição para fazer o debate junto com a Assembleia, da gente poder fortalecer a aprendizagem no estado da Bahia. Mas tem um fato, Fernanda, importante, que hoje o governador está anunciando, que é o congelamento do ICMS nos meses de março e de abril para as empresas que estão passando por essas dificuldades no lockdown. E realmente é uma pressão muito grande das empresas. Fecha, é uma dificuldade para honrar os compromissos. Então, o que é que o governador está fazendo? O que ele pode fazer? Todas as empresas, sejam bares, restaurantes, lojas de conveniência, todas elas que ficaram com suas atividades paralisadas, ela terá o ICMS de março e de abril congelados, e isso só a partir de agosto é que ele vai pagar em 3 parcelas, ou seja, esperando que em agosto a gente já tenha as atividades retomadas de uma forma mais ampla. Desafogar um pouco, né, deputado? Verdade. Tanto o empresário como o empregado, né, a população. O setor empresarial está passando por muita dificuldade, sei, minha filha, ela tem uma empresinha que ela tem 22 empregados e sei que ela fala comigo todos os dias que ela tem que honrar o compromisso com os funcionários, não é justo também demiti-los nesse momento, e como não há resultado positivo, é lógico que ela vai tendo que custear isso. Então, uma medida como essa do governador Rui Costa de congelar o ICMS, é lógico que isso não vai resolver o problema do empreendedor, mas isso já ameniza um pouco. Se o governo federal faz da sua parte, o governo do estado fazendo a dele, os municípios fazendo a sua, de repente a gente não cria um problema sério no empreendedorismo no estado da Bahia. Deputado, qual foi o momento mais difícil para o senhor durante essa pandemia? Olha, o problema mais difícil, é muito difícil, Fernanda, precisar, mas acho que o momento mais difícil foi quando vi uma pessoa com uma dificuldade de ter espaço em um determinado hospital e a família ao redor, certo, clamando por um espaço para ter um atendimento hospitalar e essa pessoa veio a óbito dentro de uma ambulância. Ou seja, isso dói no coração da gente. Independentemente, eu tive familiares, amigos que vieram a óbito, mas, no mínimo, tiveram uma condição de estar no hospital. É lógico que isso pode não resolver o problema, porque muitos vieram a óbito.
mas pelo menos há uma sensação de atendimento. O pior é a pessoa vir a óbito dentro de uma ambulância sem sequer ter condição de ter um atendimento médico, receber uma proteção do serviço de saúde pública ou privada. Então, esse foi um momento assim, muito doloroso. Olha que não foi da minha família, mas foi muito doloroso. E imagina o que não foi para a família dessa pessoa. Deputado, como está sendo o seu trabalho parlamentar durante esse período? Porque a gente falou agora há pouco a respeito do trabalho parlamentar dentro do Poder Legislativo, né? Que o senhor é líder da bancada governista. E a respeito das bases, está tendo muita reunião, o senhor está tendo muita reunião virtual, geralmente as reuniões são todas por vídeo, videoconferência, qual o meio que você está mais utilizando? Mais telefone? Os dois formatos. Eu vinha fazendo de forma virtual, mas também vinha fazendo de forma presencial, respeitando o distanciamento, máscara, 4, 5 pessoas visitando, principalmente as lideranças dos municípios, mas eu tomei uma decisão de fazer agora só virtual, porque realmente aumentou muito. E esse segundo momento é de uma forma muito cruel. A cada dia, certo, nós estamos recebendo notícias de pessoas vindo a óbito. Ainda ontem, o Brasil bateu recorde com 2.800 pessoas que vieram a óbito só no dia de ontem. Ou seja, na cidade de Itapetinga, onde eu tenho base, foram 8 pessoas que vieram a óbito no dia de ontem. Então, isso está assustando a todos nós. Eu tenho pedido a cada um, o governador fez reunião com todos os prefeitos de forma virtual, prefeitos 417 municípios, e eu também estou fazendo dessa mesma maneira a partir de agora, porque eu estou com muito receio, e quero dizer à população, só vá às ruas se tiver extrema necessidade. Aceite os estudos científicos que estão sendo apresentados. O governador, os prefeitos, têm suas razões. Às vezes tem que tomar medidas duras, medidas antipáticas, mas são medidas que preservam a vida. Olha, Fernanda, ontem um amigo meu, que, contrário a essas ações de fechamento pelo governador do estado, pelos prefeitos, a mãe dele veio a óbito. E ele me ligou para me dizer, olha, Rosenberg, você tinha razão, eu sempre fui resistente, briguei muito, fiz muita crítica aos governadores, aos prefeitos que tomaram essas decisões, por conta do meu empreendimento e tal, dos trabalhadores. Eu verifiquei que eu perdi o que eu tinha de mais precioso, que foi a minha mãe. Então, por que valeu a pena fazer esse tipo de disputa? Então, eu hoje tenho convicção, isso ele me dizia ontem, tenho convicção de que vocês têm razão. Eu realmente só enxerguei tarde que eu poderia ter evitado, talvez, a morte da mãe dele, ele dizendo, ele poderia ter evitado a morte da minha mãe, que era o bem mais precioso que eu tinha, e acabei perdendo. Então, por conta dessas questões, que eu também tenho tomado medidas no sentido de fazer essas reuniões de forma virtual. Eu estava acompanhando até o governador da Bahia, Rui Costa, uma entrevista que ele deu na TV Bahia, e ele se emocionou, né? A entrevista que ele deu foi repercussão nacional e falando justamente isso, né, deputado? Que há uma grande pressão para a reabertura do comércio, mesmo com esses números elevados, né? Pois é, Fernanda, é uma pressão que eu entendo, mas
a consciência da pessoa deve pesar mais forte nesse momento. É lógico que a pessoa está preocupada em pagar a sua conta no final do mês, em resolver o problema que ele tinha, o problema da loja dele ou da empresa dele. Mas nada compara a vida das pessoas. Na hora que acontece com um parente, a pessoa faz reflexão. O que eu gostaria é que as pessoas fizessem reflexões sem necessariamente ter que sofrer da perda de um ente querido, de um parente. Então, pô, faça essa reflexão antes. E eu acho que o governador se emocionou, porque às vezes a gente fica impotente diante dessas situações. Se, por um lado, é uma pressão para a reabertura do comércio, geração de aglomeração, por outro lado, certo, nós também temos a sensação de que nós estamos trabalhando no sentido de preservar a vida das pessoas. Então, Fernanda, é uma situação complexa, muito difícil, mas eu insisto, usem máscara, distanciamento e batalhar para que a gente possa ter vacina o mais rápido possível, para que a gente possa voltar à normalidade nesse país. Deputado, muito obrigada por nos receber mais uma vez. Foi um enorme prazer entrevistá-lo, né? Como eu falei antes, foi o meu primeiro entrevistado no programa Projeto de Lei. Então, eu agradeço retomar desse período todo que a gente passou na pausa da pandemia em entrevistar o senhor, retomar entrevistando o senhor. Fernanda, eu que agradeço a gentileza sua, a generosidade e a facilidade das suas perguntas para que eu pudesse responder com muita tranquilidade. Então, eu sou grato, parabéns ao seu trabalho, o trabalho aí da Fundação Paulo Jackson, dessa TV Assembleia, e sem dúvida alguma ela vai crescer muito para que a gente possa levar as nossas opiniões aos baianos e às baianas. E certamente você entrevistando a todos nós. Um abraço, boa noite, querido. Obrigada, deputado. Boa noite, viu?